Abraça-me,
Senhor, nós estamos pedindo isso hoje. Abraça-nos aqui nesse lugar, envolve-nos com a sua graça e que nós possamos ser libertos do desejo de sermos independentes, de queremos fazer do nosso jeito, mas de agradarmos, ó Deus, e nos sentirmos seguros em Teus braços. Que assim seja hoje, que esse meu irmão e minha irmã, que todos nós que nos achegamos a esse lugar, possamos sentir seguros o suficiente para nos lançar no braço do Pai, porque Ele nos segurará com as suas mãos e nos sustentará com a sua graça. Nossa oração é essa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de você se assentar, eu gostaria de passar alguns avisos rapidamente para você, que nós já vamos aproveitar e devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Primeiro, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é a Terça da Esperança, oportunidade para você começar uma campanha de oração. E aqui à frente, ao final, nós chamaremos você para receber oração, se caso você queira iniciar hoje um pacto de oração de 7 semanas por algum pedido específico. E na quarta-feira agora, nós começamos novamente nossa reunião de oração às 6h30. Estávamos com ela suspensa por causa da nossa campanha 12x12. Então, se você quer e puder orar conosco das 6h30 da manhã às 7 horas, é agora, amanhã cedo, nós estaremos aqui, terminando com o café da manhã às 7 horas em ponto, para você poder voltar para os seus compromissos aí nesse horário, tá bom? Aguardo você para estar conosco. Terça-feira que vem, nós começamos uma nova série de mensagens, tem por título Mãos à Obra. Nós vamos aprender com Neemias a respeito dos sonhos e reconstruções. É tempo de restauração em muitas áreas da nossa vida. E você vindo aqui na terça-feira, você vai aprender como passar pelo processo de restauração, assim como Neemias experimentou isso há cerca de 2.500 anos atrás. E nós vamos aprender com Neemias todas as terças agora do mês de fevereiro. Semana que vem começa Mãos à Obra, é a nova série de mensagens da terça-feira. Se você for vir ao domingo, domingo agora começa uma nova série de mensagens que é Irmãos à Obra. Se terça é Mãos à Obra, domingo é Irmãos à Obra, servindo no reino de Deus. Nosso propósito é entender como é que o voluntariado no reino, como é que o serviço no reino pode mudar circunstâncias, pessoas, cidades, comunidades e a nossa própria vida. Então esse domingo você está convidado para participar da série Irmãos à Obra. Terça-feira é a série Mãos à Obra, e assim nós vamos aprender juntos a palavra de Deus aqui nesse lugar, tá certo? Deixa eu passar mais um aviso. Está encerrando, hoje é o último dia para a venda dos devocionais. Passe lá para pegar o seu e adquiri-lo. Nós aceitamos cartões também lá, só conversar com a nossa secretária. E agora nessa semana começa amanhã a célula dos adolescentes, o Start. Vai ser um tempo precioso. Então você de 12 a 17 anos é convidado amanhã às 19h45 para estar aqui nesse lugar para celebrar junto com os adolescentes. Nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. E a palavra do Senhor diz: o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente. Contribua essa noite voluntariamente, não é por pesar nem por obrigação, mas com graça e misericórdia, e que se o Senhor tem abençoado e lhe dado salário e sustento, nada melhor do que você vir agradecer através do seu dízimo e da sua oferta aqui à frente. Enquanto nós cantamos, irmãos, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, devolver o seu dízimo e oferta. Não deixe na cadeira, porque aí não é o lugar. Não coloque lá de volta no escaninho, porque também não é o lugar. O lugar de você devolver é aqui no altar, nessas urnas. Faça isso com gratidão enquanto nós cantamos essa canção. Antes de você vir aqui à frente, eu queria que você cumprimentasse umas 10 pessoas perto de você e dissesse: seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo você que nos assiste pela internet. Deus te abençoe.
Crianças de 3 a 8 anos, por favor, venham aqui à frente. As crianças de 3 a 8 anos são convidadas para estarem aqui conosco. Caso você, papai e mamãe, que o seu filho está vindo a primeira vez e não sinta confortável de estar conosco, você pode ir acompanhá-lo nas salinhas para serem ministrados pelos nossos facilitadores, tá bom? Crianças de 3 até 11 anos podem vir aqui à frente. 3 a 11 anos são bem-vindos para estar conosco. Então você tem 9, 10 e 11, tem uma sala específica para ser ministrada na sua vida, tá bom? Vamos lá, crianças. Isso. Pode vir, caso quiser acompanhá-los, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe vocês. E você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós convidamos você para vir aqui à frente, porque nós queremos orar por você. Segunda, terceira e quarta semana de pacto de oração, nós queremos orar por você. Ainda em pé no seu lugar, aproveite para adorar ao Senhor, você que não está participando desse horário, desse momento da campanha, porque Deus quer ministrar o seu coração enquanto você está aqui nesse lugar, tá bom? Então, segunda, terceira e quarta semana, espero você aqui à frente para nós orarmos com você.
assim nos derramamos, Paizinho, e nos colocamos diante do seu altar. Fala conosco, ministra aos nossos corações. Visita o teu povo que essa noite se chama pelo seu nome, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, nossa equipe de adoração. Hoje nós continuamos com a nossa conversa, que iniciamos na terça-feira passada e encerramos hoje, porque a semana que vem a gente começa a nova série de mensagens sobre Neemias e vamos falar sobre mãos à obra. E falamos a semana passada a respeito dos provérbios, que na verdade são coletâneas de sabedoria da vida diária. E você pode ter os seus próprios provérbios também. Basta apenas fazer reflexões diárias, basta apenas fazer pensamentos a respeito da sua vida e fazer observações a respeito de coisas. Por exemplo, você está fazendo uma viagem e está observando o que Deus fez comigo esses dias. Foi uma experiência legal, olhando pela janela de um ônibus, eu observei as cercas que protegiam as vacas. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei, as cercas elas são um limite ou proteção? É sempre assim que às vezes a gente vê a Bíblia, né? Às vezes a gente acha que é limite. A gente acha que Deus está colocando coisas, não pode, não faça, você não deve. Mas cerca não é um limite para a gente. Cerca é proteção. É para que a gente esteja naquele lugar cuidado. E a Bíblia, a palavra de Deus e suas orientações para nós são proteção. Está vendo? Sai um provérbio ali só de um pensamento. Isso pode acontecer todos os dias conosco. Agora o que aconteceu no Provérbios capítulo 30, versículo 24 foi isso. O sábio, observando a realidade dos pequenos animais, ele conseguiu extrair grandes lições. E aí, diante disso, nós fazemos um tema essa noite que é esse. Grandes lições de pequenos animais, que está em Provérbios capítulo 30, versículo 24. Que diz assim: 4 são os seres da terra, que tão pequenos, e no entanto, são muito sábios. Ou seja, esses 4 seres têm muito a nos ensinar. As formigas, criatura de pouca força, contudo, armazenam a sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. A lagartixa, ou algumas traduções vai aparecer aranha, mas a tradução mais provável mesmo seja lagartixa, que pode se apanhar com as mãos, contudo encontra-se no palácio dos reis. Então, diante dessa reflexão, o sábio pega 4 pequenos animais para extrair grandes lições. Primeiro, as formigas, segundo, os coelhos, terceiro, os gafanhotos e quarto, as lagartixas. Em relação às formigas, nós falamos a semana passada que formiga é a nossa reflexão a respeito de criaturas sem força, mas que armazenam a sua comida no verão. Os coelhos, nós vamos falar hoje, são criaturas sem poder, mas que conseguem habitar nos penhascos e conseguem fazer seus refúgios em lugares rochosos. Os gafanhotos, que não têm líder, não têm rei, contudo, eles caminham em bando e avançam juntos em fileiras. E a lagartixa, que é tão frágil, tão pequena e tão simples, mas é tão ousada ao ponto de ser vista nos palácios dos reis. Então, semana passada nós falamos que formiga é sinônimo de trabalho. E falamos um pouquinho sobre trabalho e também mencionamos a questão da vida financeira. Formiga, na verdade, é a nossa experiência de prudência e diligência. Prudência no que diz respeito ao armazenamento e diligência no que diz respeito à perseverança. A formiga é prudente porque enquanto todo mundo está se divertindo com o verão, ela está se preparando para o inverno. E diligência porque se ela for colocada diante de algum obstáculo, ela naturalmente o contorna, passa por sobre ele, e quando você tem aquele caminho de formigas, é quase que impossível impedi-las de avançar em conjunto em direção ao seu objetivo. Isso é um aprendizado para nós. Você, por exemplo, jovem, precisa ter prudência e diligência. Prudência, porque talvez você esteja vivendo o melhor verão da sua vida. Você não tem boleto do credit card para você pagar. Você não tem água, nem luz, nem telefone. Você não precisa trocar fraldas, se preocupar se o filho está com febre ou se ele está com uma pneumonia, precisa de tratamento. Você não tem sogra para visitar. É hora de estudar, é hora de você estar pronto, é hora de você aproveitar o verão, armazenar energia, conhecimento, disposição, crescer na sua vida e com diligência, com perseverança. Você pensa que é fácil estudar Teorema de Pitágoras? É fácil conhecer os grandes pensadores do passado e filósofos? É fácil entrar e conhecer todos os sistemas da biologia e memorizar a tabela periódica? É claro que não, mas é diligência e perseverança. Essa que é a grande questão. Eu vejo muitos jovens e muitas pessoas vivendo o verão da vida e desperdiçando sem prudência, gastando em festa,
gastando em videogame. Irmãos, se você não vai trabalhar com design de games ou design gráficos em computador, meu irmão, dá uma paradinha com o videogame, mergulha um pouquinho mais nos livros. Agora, se você pretende fazer carreira em games, aí tudo bem, quem sabe esse seja seu ganha-pão, a gente não sabe, porém, só que se não é esse o seu objetivo de vida, dá uma desligadinha no game, sai um pouquinho do Facebook. Facebook não dá futuro para ninguém. Só ficou rico mesmo o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook. Ele é bilionário, tem ações na bolsa de Nasdaq, lá nos Estados Unidos, e está bilionário. E você simplesmente rodando a telinha e ficando cada vez mais pobre. Ou seja, é verão da vida que está passando, é tempo que nós estamos desperdiçando, é energia que está indo embora, é o verão da vida. E aí agora que é a hora de armazenar, de crescer, de criar robustez, de criar musculatura para enfrentar o inverno da vida, você está simplesmente flácido, simplesmente obeso, né? Não é fisicamente, tá bom? Estou falando obeso emocionalmente, não tem disposição, não tem alegria, não tem energia, não tem vibração, parece que a vida é um parque de diversões, parece que a vida é uma Disneylândia. Eu preciso te dizer aqui, meu irmão, vida hoje não é Disneylândia, não é parque de diversões. Você não vai ter o seu pai a vida inteira para te sustentar. Dinheiro não leva desaforo para casa. Você pode estar fazendo agora o maior desaforo com ele, mas ele vai cobrar o preço mais cedo ou mais tarde. É verão, é tempo de se preparar, de se precaver, de se prevenir, porque o inverno pode chegar. E ele chega às vezes até mesmo sem avisar. Uma mudança climática. E se você estiver preparado para enfrentar os invernos da vida, com certeza você vai ter aprendido com o trabalho da formiga. Enquanto está todo mundo divertindo com o verão, ela continua com prudência fazendo a sua caminhada e a sua provisão. Enquanto todo mundo desiste no meio do caminho, a pequena formiguinha continua com perseverança. É o que falta para nós. Falta perseverança e falta prudência, para a gente saber o que devemos fazer e como devemos fazer. Aí eu vejo tanta gente gastando tempo, pessoal. Eu vejo tanta gente desperdiçando a sua vida. Para chegar aos seus 45, 50 anos de idade, falar assim, meu Deus, eu deveria ter feito tudo diferente. Olha que oportunidade que você está tendo de ouvir essa palavra hoje. Saia dessa vida de marasmo, dessa vida ociosa, dessa vida de curtição. Comece a investir em você, investir na sua vida espiritual, ler mais a Bíblia, vir mais à igreja, aprender mais dos valores do reino. Eu nunca vi ninguém que seguiu a Deus e se arrependeu. Eu nunca vi alguém ter chegado no final da vida e falado assim, no leito de enfermidade, pastor, na verdade, não valeu nem um dia ter servido a Deus. Eu nunca vi, mas eu já vi várias pessoas ter chegado no leito de enfermidade e falado assim para mim, pastor, eu deveria ter aproveitado mais a minha vida. Eu deveria ter curtido mais os meus filhos. Eu deveria ter desfrutado mais da minha saúde. Eu deveria ter cuidado mais. Eu deveria ter ido na igreja quando a minha esposa chamava com os meus filhos pequenos. Era verão e a pessoa não se atentou para isso. E eu estou aqui para, em nome de Jesus, chamar a sua atenção. Talvez você esteja perdendo os melhores anos da sua vida, porque não tem trabalhado com diligência e com prudência. Gastado e desperdiçado dinheiro, vida e saúde com coisas que não prestam e são passageiras. Primeira lição, formiga é trabalho, prudência e diligência. Essa nós falamos a semana passada. Hoje nós vamos falar sobre o coelho, um animal frágil, simples e uma figura até carinhosa e bonitinha para as crianças, principalmente em período de Páscoa, o coelhinho. E esse orelhudinho, ele ensina nesse texto, segundo a reflexão do sábio, de que ele é um sinal de animal inteligente. Por que o coelho é inteligente? Porque ele está consciente da sua fragilidade. E uma vez consciente da sua fragilidade, sabe o que ele faz? Ele não fica exposto à vulnerabilidade. Consciente da sua fragilidade, ele faz a sua casa onde? Onde ele faz? Nos penhascos, nos lugares rochosos. Consciente da sua vulnerabilidade, ele se protege para não ser presa fácil. Animal pequeno, mas extremamente inteligente, que compensa a sua fragilidade com inteligência em proteção. É o que falta para nós. Para muitos de nós falta essa inteligência espiritual. Muito se fala hoje em inteligência emocional,
E eu quero também inserir esse assunto, que é muito importante. Você saber como lidar com as suas emoções, como controlá-la e como fazer ela trabalhar ao seu favor, a sua raiva, sua ira, suas explosões, seus temperamentos. Ou seja, tudo isso você pode transformar ao seu favor, isso se chama inteligência emocional. Mas também existe uma inteligência espiritual, que é saber não ser presa fácil. É saber não ser vulnerável. Porque limitados nós já somos, irmãos. Nós não podemos brincar com a nossa vulnerabilidade. Nós não podemos brincar com a nossa fragilidade. Nós somos seres humanos, achamos que somos máquinas, achamos que vamos trabalhar a vida inteira, não pagamos plano de previdência, não contribuímos com o INSS, somos funcionários autônomos, achamos que nós vamos ter saúde a vida inteira, quando de repente uma tragédia acontece e a gente fica desprovido de cuidado. Quantos de nós achamos que nossa vida vai durar para sempre, e a nossa saúde vai durar para sempre? Achamos que vamos ter saúde para trabalhar de dia e de noite? Lê do engano. Que inocência é a nossa, achar que nós somos dono do nosso destino, de que agora nós terminamos o 2º grau, e que agora nós vamos ingressar na faculdade, e que agora nós vamos conseguir o nosso diploma, e que agora a gente vai passar no concurso público, que agora a gente vai ter sucesso profissional. Lê do engano. Junto com você existem milhares de pessoas na mesma direção e talvez mais capazes que você. Quantos de nós achamos que somos donos da nossa própria história, das nossas próprias escolhas? Achamos que a gente tem o direito de ir e vir, fazemos o que queremos, tomamos as nossas decisões, e quem manda a nossa história somos nós. Mentira. Quem foi que contou isso para você? Só pode ser um camarada chamado ego. Ele habita dentro de nós, e o Freud já dizia a respeito dele, que ele atrapalha a gente, colocando tudo centralizado em nós. O coelho, ele sabe que ele não tem força, ele sabe que ele não pode se proteger dos predadores, ele sabe que ele não tem condições de se prevenir, então o que ele faz? Ele habita em lugares rochosos. Meus irmãos, quantos de nós estamos brincando com a nossa fragilidade? Eu vejo homens brincando com a sua fragilidade o tempo todo, e o desastre acontecendo nas suas casas, nas suas famílias. É apenas a colega do serviço, é apenas um cafezinho no intervalo, é apenas uma carona no final da tarde, é apenas um lanche, não tem nada de inocente, é apenas uma troca de mensagem entre amigos, e vai brincando com a vulnerabilidade emocional, brincando com a sua vulnerabilidade pessoal, brincando com a sua vulnerabilidade sexual, e quando vê, a tragédia está acontecida. Quantas mulheres brincando com a sua fragilidade auricular, seus ouvidos emprestado a pessoas que simplesmente colocam seu caráter à míngua e também comprometem a sua moralidade. Mulheres que de repente estão sendo levadas por uma lábia, mulheres que de repente estão sendo levadas por uma conversa fiada, brincando, mas ele sempre fala coisas boas para mim, ele sempre me aconselha bem, ele está me aconselhando até como lidar com meu marido. Mentira! Isso é a maior estratégia do diabo. Seja coelho, seja inteligente, coloque sua casa na rocha, proteja-se. Mas eu só saio na noite de vez em quando, é só uma biritinha, não sei de quando, mas eu não tenho problema, o pai é alcoólatra, o vô é alcoólatra, todo mundo morreu de cirrose na família, você está achando que você pode beber, vai acabar com a sua vida. Brinca com a vulnerabilidade, brinca com a fragilidade para você ver. O diabo não brinca de tentação, a gente brinca com ela. A gente faz negociação com ela. Namorada é a namorada. Estão lá. Não, mas a gente está se divertindo, a gente está se curtindo, a gente se ama. E de repente uma carreira brilhante é interrompida. De repente uma pessoa que vai fazer um sucesso extraordinário na terra é interrompida. De repente uma pessoa que tem um chamado ministerial perde tudo numa noite de uma transa gostosa, que vai gerar um filho fora do casamento e que vai fazer com que o curso da sua vida seja mudado. Você percebeu como a vulnerabilidade, ela nos cerca o tempo todo? E a gente precisa de inteligência espiritual para a gente saber se proteger disso. Brinca com a vulnerabilidade com os amigos, fica com eles, né? Naquele lugar, naquele bando, e conversa daqui, conversa fiada vai de lá, conversa vai, e você daqui a pouco está na onda deles. É só uma maconhinha para ficar relaxado, é só um coquetel para a gente ficar mais relax, e de repente você está aí, viciado, sem dinheiro, vendendo cachorro da filha para poder pagar o vício em boca de fumo. Isso a gente vê, isso eu experimento, irmãos. Não é uma vez na vida, não. Isso eu vejo praticamente semanalmente acontecendo na nossa cidade e na região.
Todo tempo meu celular é visitado com mensagens. Pastor, o que eu faço com meu filho? O que eu faço com meu marido? Ele era um homem bom, ele era um homem decente, de repente começou a andar com aquele pessoal, e agora? Brinca. Seja inteligente, minha irmã. Seja inteligente, meu irmão. Que futuro isso vai te dar se você não aprender a se proteger? O fato é que nós somos seres humanos frágeis. O Salmo de número 4 diz assim: o que é o homem para que dele te lembres? O que é o homem? É um pó. A gente não é nada, gente. A gente não pode nada. A nossa vida pode acabar assim, ó. De repente ela vai embora. E aí? E aí, quem nós somos? Quem nós achamos que batemos no peito falando, eu faço, eu consigo, eu aconteço? Acontece nada, irmão. É só Deus cortar o fôlego de vida e você cair duro para trás. É simples assim. É simples assim. É só Deus falar, acabou. E para você já era, e para mim já era. A vida é frágil demais e a gente precisa ser inteligente para se proteger. E como é que a gente encontra proteção? Bom, a Bíblia é muito linda por causa disso. Especialmente o Antigo Testamento. A fé dos hebreus ela era muito mais concreta que na questão do Novo Testamento. Não é que é errado. É que no Antigo Testamento eles não tinham as abstrações sentimentais que os gregos têm. Os gregos relacionam Deus a sentimentos, como por exemplo, amor, justiça, fidelidade, graça. Os hebreus relacionavam Deus a sentimentos, não a sentimentos, mas a coisas, a objetos concretos. Por exemplo, fortaleza, rocha, escudo, sol. Já percebeu? Enquanto no Antigo Testamento os hebreus trabalhavam com uma fé concreta, no sentido de que eu apalpo, os gregos transformaram essa fé mais sentimental. Não é errado, eu só estou dizendo que no Antigo Testamento a palavra de Deus vai convidar a gente a ter um relacionamento com Deus de rocha. De rocha. O Salmo de número 18, versículo 2 diz assim: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha vitória, o Senhor é a minha justiça, é o Senhor quem me fortalece, o Senhor é o meu rochedo. Deus é o rochedo. Salmo de número 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro, me tirou de um tremedal de lama, me colocou os meus pés sobre uma rocha. É esse o lugar que Deus preparou para você andar, não é lugar de lamaçal, não é para você ficar andando em lamas até o joelho, tentando se mover nessa vida. Seu lugar é estar pisando na rocha. A gente viu a tragédia de Brumadinho, você vê como é difícil andar na lama, você vê como eles estão fazendo esforços hercúleos para tentar salvar ou tentar resgatar corpos naquele lugar. Não é lugar para você a lama, meu irmão, o lugar de você é a rocha. Deus te chamou para esse lugar, então seja inteligente. Pare de ficar brincando com a sua fragilidade. Pare de brincar com a sua vulnerabilidade. Faça a sua casa na rocha. E pastor, como é que eu faço isso? Simples. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim: o homem sábio é semelhante àquele que ouviu as minhas palavras e também praticando-as, colocou a sua casa, edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus compara nesse pequeno texto duas casas. Casas construídas sobre a areia e casas construídas sobre a rocha. E nessas duas casas acontecem os mesmos efeitos climáticos. Sabe o que acontece? Uma casa recebe vento, tormenta, tempestade, ondas. E sabe o que acontece com ela? Desmorona. Casa sobre a areia. Outra casa recebe os mesmos ventos, a mesma tempestade, as mesmas ondas. E sabe o que acontece com ela? Ela permanece. Essa talvez seja a diferença entre nós. Tem gente que fala assim para mim: pastor, você não tem os problemas que eu tenho. Dá vontade de rir. O senhor não sabe o que é viver o que eu estou vivendo, pastor. O senhor não viveu a infância que eu vivi. Irmãos, o que nos torna diferentes de vivermos nesse mundo é onde edificamos nossa rocha, é a nossa casa. Os problemas que você vive podem ser diferentes do meu, mas não são tão intensos. Porque Jesus falou que tanto a casa sobre a areia, quanto a casa sobre a rocha, recebe vento, tempestade e onda. Agora é a reação a esse vento, essa tempestade e essa onda que vai determinar onde nós estaremos. E eu pergunto para você essa noite: coelhinho de Jesus, você está edificando sua casa sobre a rocha ou fazendo toquinha na areia? Você está edificando a casa sobre a rocha ou fazendo toquinha sobre a areia? Porque ali é mais fácil, a gente faz um buraquinho e se esconde nela, mas a gente fica sendo predador fácil. Agora, cavar penhasco, achar rochedo, ficar em lugares altos não é muito fácil. Talvez seja por isso que o Provérbios, capítulo 18, versículo 20, fala assim: torre alta é o Senhor, refúgio para o justo no dia da angústia. Eu vou para um lugar alto,
Eleva os meus olhos para os montes, diz o Salmo 121. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, proteção a gente vai encontrar em Deus, não é no dinheiro. O dinheiro é bom, o dinheiro traz conforto, o dinheiro traz coisas para nós, muitas vezes agradáveis, mas dinheiro não protege a gente. Dinheiro não protege do caos, da perda, da morte. Coloca R$1 milhão em cima de um cadáver para você ver se ele se levanta. Não levanta, queridos. Coloca R$1 bilhão na mão do melhor médico diante de uma enfermidade incurável. Não cura, queridos. E aí você se matando, brigando com o irmão, brigando por causa de herança, brigando com o sócio, fazendo inimizade com todo mundo por causa de dinheiro. Dinheiro não protege. Patrimônio não protege. Conheço gente que tem 2, 3, 4 casas de aluguel, mas vive vulnerável na sua espiritualidade, na sua vida pessoal. E conheço gente que mora de aluguel e consegue ter uma espiritualidade autêntica, vibrante e sensata, porque não é o patrimônio que me protege, é a minha vida em Deus. Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, dirá: Tu és o meu Senhor e o meu auxílio, o meu refúgio, Deus meu, em quem confio. Tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Não é vir à igreja, não é fazer dinheiro, não é construir patrimônio, é ser inteligente, meu irmão. É ser inteligente, minha irmãzinha. É se colocar debaixo da proteção de Deus. É se colocar no lugar onde Deus quer guardar, te abençoar, te proteger, te livrar, te sustentar e te agraciar. É nesse lugar de proteção que Deus quer te colocar. O Salmo de número 27 é muito lindo. Ele fala assim: pois no dia da adversidade me ocultará no recôndito do seu tabernáculo, me elevará sobre uma rocha. Meu irmão, é lá o nosso lugar. Meu lugar não é ficar pisando na lama desse mundo, meu lugar não é ficar pisando na areia desse mundo, meu lugar é pisar na rocha, onde Deus quer abençoar minha família, meu casamento, meus estudos, meu trabalho, minha saúde, minha fé, meu futuro, minha história. Pare de ficar dançando na lama, brincando com o pecado. É só mais um copinho, é só mais um cigarrinho, é só mais uma mulher, é só mais uma noite, é só mais um trabalho. Não, irmãos. Deus chama a gente a ser inteligente como coelho e fazer o nosso refúgio em Deus, não em pessoas, não em lugares, não em coisas, mas em Deus. Esse é o lugar para Deus abençoar você. Coelhinho. Essa é a nossa posição. Terceiro, gafanhoto. Olha que linda a experiência do gafanhoto. Gafanhoto não tem rei, porém andam em bandos, andam em fileiras, se posicionam. Irmãos, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. O que um gafanhoto faz? O que um gafanhoto faz? Um elefante incomoda muita gente, mas um gafanhoto? Faz nada. Agora pergunta para os agricultores, o que um enxame de gafanhotos faz? Porque o poder do gafanhoto não está em ser um, o poder do gafanhoto está em ser muitos. É fazer associações. Não tem rei, mas quando estão juntos, fazem um estrago. Essa aqui é a experiência de aprender a não ser individualista e a experiência de fazer boas associações. Primeiro, não seja individualista, meu irmão. Não seja individualista, minha irmã. Achar que a vida gira em torno de você. O egoísmo está destruindo o casamento. O egoísmo está afundando a sua empresa. O egoísmo está acabando com as suas amizades. Achar que o mundo gira em torno de você é gafanhoto sozinho, não faz efeito, não faz mudança. Uma andorinha só não faz? Está na Bíblia? Não está, mas bem que podia estar, né? Tem gente que fala, está na Bíblia, pastor, uma andorinha só não faz verão. Não está na Bíblia, meu irmão, tá bom? Isso é provérbio popular. Mas bem que podia estar, que é uma verdade. Essa é a questão. Eu sozinho posso fazer nada, mas eu com alguém posso ir mais longe. Há um provérbio africano que dizia assim: quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vá com alguém. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Deixa família para trás, deixa filhos. Deixa as coisas que importam para você, anda sozinho, não se importa com as pessoas, passa o pé, puxa o tapete, se impõe sobre elas, não tem problema, você vai rápido,
mas provavelmente você não vai muito longe. Agora, você quer ir longe? A palavra de Deus convida você a ter unidade. É você se colocar junto com o outro. Salmo 133. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Irmãos, a gente vive numa cidade de 18 mil habitantes. E como é triste ver, numa cidade como essa, as pessoas falando mal umas das outras. Eu fiquei escandalizado quando eu cheguei em Sertanópolis para ver o nível de fofoca que essa cidade vive. A gente que vem de fora, irmãos, fica escandalizado com a língua das pessoas dessa cidade. De ficar falando do irmão, da pessoa, falando do outro. Às vezes nem é verdade. E nem que fosse verdade, você tinha o direito de falar. E às vezes isso até transmite para dentro da igreja. A gente bate aqui, a gente fala nessa tecla, a gente fala, irmão, não fale. As 3 peneiras, é verdade? Tem algum benefício? A outra pessoa está sabendo? E se não está, fica quieto. A questão é que a união e a unidade nossa, como cidade de Sertanópolis, está assim, destruída. A gente não vai muito longe, porque a gente opõe bairro contra bairro, gente contra gente, vizinho contra vizinho. Os empresários nem unidos são. Posso contar um segredinho para você aqui? Nem os pastores conseguem se reunir aqui para orar juntos. Faz 4 anos que eu estou aqui. A gente não consegue se reunir para orar junto. Onde a gente vai desse jeito? É gafanhoto, voando sozinho. Não tem efeito, não causa impacto. Mas quando ele se une com alguém, ele pode realizar alguma coisa. Agora tem que saber com quem vai se unir. Porque você já viu que nós temos a tendência de nos unir e nos associar àquilo que nós queremos nos assemelhar? Bandido anda com quem? Com juiz e promotor? Não é verdade? São os melhores amigos do juiz e promotor, vai lá, né? Vamos fazer churrasco no final de semana, entendeu? Não, bandido anda com bandido. O pessoal do Ministério Público anda com o pessoal do Ministério Público, né? Geralmente, jogadores de futebol andam com jogadores de futebol. Geralmente, né, é assim que a gente faz. A gente começa a nos unir com aqueles que mais se assemelham a nós. Agora, eu quero perguntar para você, com quem você tem se associado? Porque sozinho você não vai a lugar algum. Só que você tem que tomar cuidado com quem você vai. Não é se unir com qualquer pessoa. Não, porque o pastor falou, eu tenho que me unir. Vou lá na boca de fumo e falar, pessoal, estou aqui agora, quero ser unido com vocês. Agora nós vamos ampliar o tráfico em Sertanópolis. Aí está errado. Unir, mas com quem que você vai se unir? Com quais pessoas? Você sabe que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, sabia disso? As 5 pessoas que você mais convive, olha para elas. Medíocre convive com gente medíocre. Descrente e incrédulo convive com gente descrente e incrédula. Gente promíscua convive com gente promíscua. Gente, né, caloteira convive com gente caloteira. E parece que é um negócio lindo de se ver. Parece que se atrai, né? Puxa de longe, parece que gruda. E é uma verdade. Olha só o que a Bíblia fala no Salmo 1. Diz assim, bem-aventurado é o homem e a mulher. O homem como gênero, né? Humano. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Com quem você se associa? Com quem você está? Com quem você anda? Quem frequenta a sua casa? Quem senta ao redor da sua mesa? Quem são os contatos do seu WhatsApp? Quem são as pessoas que você tem contato semanal? Quem são as pessoas que frequentam a sua história? É quem você vai ser. Você vai ser igualzinho a elas, a média delas. Então é hora de fazer uma peneira e observar quem são as pessoas com as quais você anda convivendo. Porque elas podem ou te promover ou te destruir conforme gafanhoto. Com quem você faz associações? Com o ímpio? Com o pecador? Com o escarnecedor? Irmão, não tem nenhum problema você ser uma pessoa gentil, amigável, mas eu escolho quem senta na mesa da minha casa. Eu escolho quem vai fazer parte dos meus amigos no Facebook. Eu escolho quem vai estar na minha lista do WhatsApp. Eu sei quem eu posso confiar. E eu sei quem são as pessoas que vão me ajudar e vão me colocar para cima e não me colocar para baixo. Quais são os grupos que você participa? Meu Deus, não queria nem falar nisso. Oh, Senhor, segura minha língua agora. Os grupos que você participa, é só pegar o grupo do seu marido e da sua esposa, você vai ver o nível de amizade que se tem, das conversas que tem lá. E aí é uma tragédia, irmãos. Isso aqui dá
entendeu? Uma conversa pessoal, se tiver mais dúvidas, a gente conversa pessoalmente sobre isso. Mas é com quem você convive, é com quem você está. E elas têm o poder de te elevar ou te destruir. A gente tem que escolher com quem a gente anda. Com quem é que você anda? Quem é que produz alguma coisa para você? Série vale, pastor? Vale também. Se os seus melhores amigos são as séries do Netflix, vale também. O que é que seus amigos da Netflix estão falando para você? O que eles estão dizendo para você? Vale também. Novela, ixi, foi o tempo da novela, mas algumas ainda, irmãzinhas, ainda aprendem bastante com a novela. Também é má companhia para você, minha irmã. Eu nunca vi uma novela restaurar o casamento. Alguém assistiu uma novela, vê o marido traindo, a outra chega para ele, ai, me perdoa, eu quero restaurar o casamento. Mas eu já vi gente vir na igreja, no altar, dizendo, eu quero restaurar minha família. Então, com quem é que você anda? Qual é a convivência que você tem? Esses dias eu estava vendo uma mocinha, foi criada como princesa, linda, cuidada, protegida pelos seus pais. Estudou nos melhores colégios. Aí eu estava passando em frente da conveniência, e aí a hora que eu olhei, estava ela lá, com um copinho, e estava assim. E ela dançando lá. Eu olhei, meu Deus, não é justo isso? O que uma companhia faz? O que um ciclo, um ambiente, o que a influência de grupo faz, que os psicólogos dizem, mas ninguém faz nada a respeito. Minha esposa trabalhou no conselho tutelar, eu tive a oportunidade de ver o que a influência de grupo faz. Estive com ela em algumas operações do conselho, em algumas abordagens, o que é aquela pessoa tímida, aquela pessoa delicada, aquela pessoa florzinha, de repente, quando está no grupo, se torna uma pessoa, né, petulante, uma pessoa vaidosa, uma pessoa arrogante e até promíscua. Como é que pode? É com a quem a gente se associa. Minha irmãzinha, jovem, adolescente, quando seu pai fala para você, não ande com essas pessoas, é melhor você escutar o que eles estão dizendo. Porque as pessoas com as quais você anda, serão as pessoas que vão modelar o seu caráter conforme o gafanhoto. Andar em bando vai trazer algum resultado, ou para destruição ou para construção. Diga-me com quem tu andas, e direi quem tu és. Não está na Bíblia também, mas podia estar, né, irmãos? Porque também é uma boa verdade. Não está na Bíblia, mas podia estar. E último, né? Lagartixa. A lagartixa é sinal de ousadia. Pensa num bichinho ousado. Rapaz, você vai na favela. Você está lá na favela, está sentado na casa do irmão. Eu fui na favela no Rio de Janeiro, da Mangueira. A gente teve a oportunidade de visitar uma casa lá e tinha lagartixa para tudo quanto é lado. Aí você vai na mansão de uma pessoa, um grande empresário da cidade. Você chega lá, tem uma lagartixinha andando na parede. Ela está em qualquer lugar. Pensa num bichinho ousado. Para ela não tem rico, não tem pobre, não tem grande, não tem pequeno. Ela está na casa menor, está na casa maior, está até lá na casa do Bolsonaro agora. Tem lagartixa. E pode ser que a Michelle Bolsonaro vai tomar um banho e cai uma lagartixa na costa dela. Isso acontece em todas as casas, irmãos. Na verdade, se não caiu na sua costa na lagartixa, você não teve uma boa experiência na vida. Isso faz parte de crescimento. Aquele grito no chuveiro, ai! Faz parte. A gente cresce e amadurece com isso. Mas está lá. Lagartixa está em todo lugar. E sabe o que é isso? Ele diz, eu preciso aprender a ser ousado como a lagartixa. Eu preciso ter coragem como a lagartixa. Tem gente que não tem espírito de lagartixa, irmãos. Tem gente que fala, mas não é para mim, mas eu não posso, mas eu não consigo, mas eu nasci em Sertanópolis, mas eu não tenho segundo grau, mas a minha família é pobre. Irmão, lagartixa, querido, estou em qualquer lugar. Estou em qualquer lugar, entendeu? Chamou para estar numa festa de criança, vai ser na fazenda. Estou na fazenda, estão lá pisando no esterco, não tem problema não. Está sendo o maior salão, vai ser no buffet Planalto em Londrina. Estou lá também, não tem problema. Lagartixa vai em qualquer lugar. Agora tem gente que não, é muito chique, aí não posso estar lá. Que isso? Seja ousado no seu currículo. Seja ousado, tem gente que não entrega o currículo porque tem medo. Não, porque lá já é derrotado antes de entregar o currículo. Tem gente aqui que é gerente de RH e sabe. Tem muita gente com potencial, com o currículo na gaveta, não entregou. Eu acho que é muito para mim. Não, lá só tem gente capacitada, lá só tem gente com faculdade, pós-graduação mesmo. Lagartixinha, vai lá, faz a sua parte. É assim que a gente entra, é assim que a gente se desenvolve. Ousadia. Quantas pessoas na Bíblia poderiam ter uma história fracassada se não tivessem espírito de lagartixa? Isso não é bíblico, tá bom, pessoal? Não vai sair daqui essa noite falando, eu tenho um espírito de lagartixa. Não faça isso, por favor. É só uma comparação, tá? Depois fala que o pastor está falando coisa errada na igreja. Não é. É só uma comparação. Vamos pensar no Abraão.
Gênesis capítulo 2, Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, tu serás uma bênção, te abençoarei, te engrandecerei o nome, tu serás uma bênção, e assim vai. E Abraão, diz a Bíblia, que saiu imediatamente da sua terra. Olha a ousadia desse homem. Para onde eu vou, Senhor? Não, só falei para você sair. Com quem vai comigo? Só falei para você sair do meio da tua parentela. Pelo jeito é sozinho. Vai levar só a sua família. Vai levar só os seus filhos. Mas, Senhor, o que vai ter lá? Eu só estou dizendo para você sair. E sabe o que Abraão fez? Saiu. E sabe o que o Abraão hoje é? É o pai da fé, do islamismo, do judaísmo e do cristianismo. Um homem que simplesmente falou: eu vou. Ousadia. Coragem para colocar em prática planos que foram traçados em seu coração. Josué, do lado de cá do Rio Jordão, Deus fala: levanta, Josué. Josué capítulo 1, versículo 9, ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei contigo por onde pisares as plantas dos teus pés. Maravilha, Deus, é isso que eu precisava. Se você tem a promessa de que Deus está com você, levanta, minha irmã. Levanta, meu irmão, seja ousado. Faça as mudanças que você precisa fazer. Abandona aquela vida desgraçada, vida medíocre, vida que não leva a lugar nenhum, com companhia de gente para baixo, que só joga você para baixo, que só leva a mediocridade, só leva ao vício, a bebedeira, a gastar dinheiro, a torrar dinheiro, a quebrar o cartão de tanto gastar. Levanta, toma uma ousadia, irmão. Tá, faz tempo já, fica aquela dívida acumulando. Vai lá, quebra o cartão, fala: eu vou ser ousado, vou pagar à vista a partir de hoje. Quebra o cartão e fala: a partir de hoje eu vou dar um jeito na minha vida financeira. Toma um jeito com o seu marido. Fala para ele: ó, aqui não tem essa não, de chegar a hora que você quer, deitar com outras mulheres, aqui eu não vou aceitar esse negócio não. Ou você toma jeito, ou a gente vai ter que conversar sério a respeito do nosso casamento. Você foi feita para ser feliz, se posiciona no seu casamento, tem ousadia para ter valor próprio, cuidar do seu matrimônio. Não estou falando para você separar, estou falando para você cuidar do seu casamento. Tem ousadia lá na sua casa de falar: agora os meus filhos vão andar desse jeito. Aqui quem paga as contas sou eu. Aqui quem cumpre as coisas sou eu. E agora os meus filhos vão andar e vão dançar segundo a música que nós dançamos aqui em casa. Não é a casa do amigo. Sabe, ousadia para colocar a casa em ordem. Deus disse para o Ezequiel: Ezequiel, põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. Imagina se eu falo hoje para você assim: meu irmão, tenha ousadia, porque você vai morrer. Ninguém fica muito empolgado com essa palavra, mas eu quero dizer para você, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer comigo e com você. E a gente vai deixar essa bagunça na vida? Está na hora de a gente ter ousadia e começar a colocar as coisas em ordem. Se tem decisão para fazer e está protelando, seja ousado. Você sabe o que tem que fazer. 80% das pessoas que eu atendo no gabinete vêm, a gente conversa, e eu pergunto: você sabe o que você tem que fazer? Ela diz: sei. 80% das pessoas sabem. Então eu digo aqui que 80% de vocês sabem exatamente qual é a decisão que você tem que tomar. Abandona aquele pensamento. Abandona aquela pessoa que está consumindo você naquele relacionamento que não é casado, que você fica com pensamentos nela, ela está drenando suas emoções. Abandona, toma ousadia, levante sua cabeça, supere essas adversidades, seja ousado, tenha coragem, seja uma lagartixinha que se posicione nos lugares mais diferentes e tem coragem para estar ali. 2 Timóteo, capítulo número 1, versículo 7, fala assim: Deus não nos deu o espírito de covardia, para a gente viver atemorizado, mas nos deu o espírito de ousadia. E que hoje Deus possa encher você de ousadia. Saia da covardia, saia da temerosidade, do receio. Se você precisa ser ousado em alguma coisa, vai lá, se inscreva no curso. Vai lá e faça o EJA, vai lá e faça educação de jovens e adultos, vai lá e entrega o seu currículo. Vai lá e converse com seu marido, aquela conversa séria que você está protelando. Vai lá, senta o seu filho, a sua filha na sala e conversa, aquela conversa que você está colocando. Vai lá e fala com o seu namorado a respeito do futuro e do casamento, para falar como é que vai ser esse negócio. Vai lá e se posiciona a respeito da sua vida. Vai lá e toma decisões. Vai lá e fala: agora eu sou de Jesus, eu vou andar na igreja, eu vou me batizar na igreja, eu vou servir a Deus. Vai lá e toma sua coragem, toma sua atitude. Seja ousado, como o próprio sábio diz no Provérbios. Formiga, trabalhe com prudência e diligência. Coelho, se proteja porque você é frágil, então aprenda a se guardar em Deus. Gafanhoto, cuidado com quem você anda. Sozinho você não vai em lugar algum, mas com má companhia você só vai para trás. E lagartixa, seja ousado para você frequentar lugares mais distintos e ter a ousadia de que Deus te colocou ali para fazer a diferença em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar enquanto a equipe vem aqui à frente. Eu quero convidar você hoje que quer começar a sua campanha de oração, você quer começar seu propósito de oração, nós vamos orar por você que hoje está na 5ª, 6ª e 7ª semana de oração. A equipe de intercessão já pode vir aqui à frente, por favor. Nós vamos orar por você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. E você hoje que vai começar?
Como é que funciona, pastor? Você vai pegar esse cartãozinho aqui na frente, ou lá no balcão de informações, e vai levar embora. O que acontece? Hoje é o seu primeiro dia de campanha, sabia? Se você veio aqui à frente orar agora com a gente, é o seu primeiro dia de campanha. Então vai faltar mais 6 terças-feiras. Permaneça no propósito. Crie essa dependência de orar a Deus. E eu tenho certeza que Ele vai honrar a sua vida. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e nós vamos orar por você. 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. E você que vai começar hoje é seu propósito, pode vir à frente para orarmos com você. Que nessa canção você possa abrir seu coração, soltar a sua voz e descansar. Descansar nos braços daquele que olha por você a cada milésimo de segundo, a cada abrir dos seus olhos. Ele está com você em todo o tempo todo. Então que você possa adorar esse Deus maravilhoso, tremendo, que só faz bênçãos e vitórias na sua vida. Amém? Feche os seus olhos comigo, nós vamos orar. Senhor, quantas lições podemos aprender da sua palavra e quantas vezes ela é desprezada e negligenciada no nosso viver diário. Gastamos tempos em YouTubers, gastamos tempos em séries, gastamos tempos, ó Deus, vendo a vida alheia e esquecemos de meditar e contemplar a sua palavra. Que o Senhor nos ensine cada dia mais e que a tua palavra possa entrar em cada lar essa noite e possa trazer clareza e esclarecimento sobre outros assuntos que ainda nós não falamos aqui. E que o Senhor possa levantar aqui nesse lugar gente prudente e diligente, gente que se abriga debaixo da sua proteção e no esconderijo do Altíssimo, gente que se associa a gente do bem, gente que ora, gente que intercede, gente que ama e gente que crê no Senhor. E também levanta essa noite, Pai, gente que tem ousadia e coragem para tomar as decisões,
E não fique presa aos mecanismos do passado e até a sua própria autoimagem distorcida, dizendo, eu sou pequeno. Mas que gente essa noite seja levantada em ousadia e vá em lugares novos que o Senhor tem preparado para viver. Assim nós pedimos, assim nós clamamos, assim nós chamamos o seu nome para estar conosco. Jesus, o nosso Senhor. Assim nós clamamos nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, boa semana e vejo você terça-feira reedificando os muros da sua vida em nome de Jesus. Dá um abraço na pessoa que está perto de você, diga para ela, obrigado por você ter vindo. Deus abençoe você que nos assistiu pela internet.